Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje trago para vocês uma história que mistura a realidade e o inexplicável. Uma narrativa que deixou uma pequena cidade em estado de choque e ainda hoje, anos depois, é motivo de relatos assustadores. Prepare-se para conhecer A Casa dos Espelhos, uma história de terror real que desafia a lógica e a razão, envolvendo mistérios, tragédias e eventos sobrenaturais que permeiam a antiga mansão de Ravenswood. Tudo começou na tranquila cidade de Ravenswood, uma pequena comunidade cercada por densas florestas e repleta de histórias locais que passavam de geração em geração. No coração de Ravenswood, existia uma antiga mansão conhecida como A Casa dos Espelhos. Construída no início do século XX, a casa sempre foi alvo de boatos e sussurros entre os moradores. Dizia-se que a mansão pertencera a Eleanor Blackwood, uma mulher de beleza enigmática e personalidade reservada. Eleanor nunca teve filhos, e após sua morte misteriosa em 1923, a casa permaneceu vazia, sendo evitada por todos devido à aura de mistério que a cercava. As janelas altas refletiam a luz do sol de maneira peculiar, e os inúmeros espelhos espalhados por todos os cômodos criavam um labirinto de reflexos que confundiam e desorientavam qualquer visitante. As noites em Ravenswood eram marcadas por lendas sobre a casa, histórias de desaparecimentos inexplicáveis, sons estranhos e aparições fantasmagóricas circulavam entre os moradores. Muitos afirmavam que os espelhos da casa eram portais para outra dimensão, onde espíritos presos vagavam eternamente. Décadas se passaram e a Casa dos Espelhos tornou-se apenas uma lenda urbana. Contudo, em 2015, a família Blackwood decidiu restaurar a antiga mansão, reacendendo o interesse da comunidade. Lucas Blackwood, o patriarca, sua esposa Helena e seus dois filhos adolescentes, Emma e Daniel, retornaram à casa com planos de transformar o local em uma atração turística, celebrando a herança da família. Lucas, descendente direto de Eleanor, sempre foi fascinado pela história de sua antepassada. Determinado a restaurar o nome da família e transformar a mansão em um símbolo de orgulho, ele reuniu uma equipe de especialistas em restauração e começou a trabalhar na revitalização da casa. Os primeiros meses foram de reconstrução e adaptação. A casa, apesar de seu estado de abandono, exibia uma arquitetura impressionante com salões amplos, tetos altos e corredores longos que se perdiam na escuridão. No entanto, a cada passo na casa, havia uma sensação de que algo estava observando. Os vizinhos começaram a notar a movimentação intensa na propriedade, mas Lucas assegurou que tudo estava sob controle. No entanto, logo se tornaria claro que a mansão escondia segredos que iam além da compreensão humana. Tudo começou com pequenos incidentes, objetos que mudavam de lugar, sussurros noturnos e a sensação constante de estar sendo observado. Emma, a filha mais velha, relatou ver reflexos estranhos nos espelhos antigos da casa, reflexos que não correspondiam à realidade. Ela descreveu ver silhuetas sombrias e rostos distorcidos que desapareciam quando tentava focar. Uma noite, enquanto investigava um quarto abandonado no andar de cima, Emma encontrou um espelho de corpo inteiro com moldura de ouro desgastada. Ao se aproximar, seu reflexo começou a distorcer, mostrando uma figura sombria atrás dela. Assustada, ela virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Desde então, os espelhos da casa tornaram-se palco de aparições perturbadoras. Daniel, o filho mais novo, desenvolveu um medo irracional de espelhos, recusando-se a entrar em qualquer cômodo que os contivesse. Ele evitava olhar para os espelhos a todo custo, mas as visões persistiam, perturbando seu sono e causando pesadelos constantes. Helena, a mãe, começou a ter pesadelos vívidos, onde via Eleanor Blackwood, lamentando-se pela sua morte e pelo destino de sua casa. Nas noites, ela ouvia passos pesados e risos distorcidos que ecoavam pelos corredores da mansão, tornando o ambiente insuportável. Lucas, inicialmente cético, começou a perceber que os relatos de sua família não eram fruto de imaginação. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Portas que ele tinha certeza de ter trancado permaneciam abertas, e sussurros inaudíveis perturbavam suas noites de descanso. Conforme os dias passavam, os eventos sobrenaturais se intensificavam.
Daniel passou a evitar qualquer atividade que envolvesse espelhos, e sua saúde mental começou a deteriorar-se rapidamente. Ele se isolou em seu quarto, onde as aparições pareciam mais frequentes e agressivas. Helena, cada vez mais assustada, decidiu pesquisar mais sobre a história da família e da mansão. Ela descobriu que Eleanor Blackwood havia sido uma mulher respeitada na comunidade, mas que enfrentava inveja e acusações infundadas que culminaram em sua morte trágica. As circunstâncias de sua morte nunca foram totalmente esclarecidas, deixando um vazio de incertezas e ressentimentos. Lucas, determinado a manter a calma na família, contratou um médium local para investigar os fenômenos. Durante a sessão, o médium revelou que a presença de Eleanor ainda estava ligada à casa, incapaz de partir devido a circunstâncias obscuras. Ele sugeriu que a única maneira de acalmar os espíritos era através de um ritual de purificação que envolvia antigos rituais familiares e objetos específicos encontrados na mansão. Enquanto isso, os moradores de Ravenswood começaram a ficar cada vez mais preocupados com os acontecimentos na Casa dos Espelhos. Relatos de luzes estranhas, sombras em movimento e vozes sussurrantes começaram a circular, alimentando ainda mais o medo e o mistério em torno da mansão. Helena, determinada a entender o que estava acontecendo, mergulhou em documentos antigos e diários de Eleanor. Ela descobriu que Eleanor mantinha um diário secreto, onde relatava suas próprias experiências com os espelhos e suas crenças sobre a conexão entre eles e o além. Segundo os escritos, Eleanor acreditava que os espelhos eram janelas para outras realidades e que ela havia tentado usar esses portais para se comunicar com entes queridos que haviam partido. No diário, Eleanor mencionava um espelho específico, conhecido como o Espelho da Alma, que, segundo ela, tinha o poder de revelar a verdade oculta e purificar a alma de quem se refletisse nele. Helena percebeu que esse espelho era a chave para entender e, possivelmente, resolver os acontecimentos perturbadores na mansão. Com a ajuda do médium, a família começou a preparar o ritual de purificação. Eles reuniram velas, incensos e os objetos mencionados nos diários de Eleanor, criando um ambiente propício para a comunicação com os espíritos. A tensão na casa aumentava a cada dia, com os fenômenos sobrenaturais se tornando mais intensos e frequentes. Capítulo 6. O ritual de purificação. Decididos a resolver os acontecimentos, a família preparou-se para realizar o ritual. Na noite escolhida, reuniram-se na sala principal, onde os espelhos eram mais numerosos e, segundo relatos, mais ativos. Com velas acesas e recitações ancestrais, iniciaram o processo. Lucas posicionou os objetos conforme as instruções do médium, enquanto Helena lia trechos do diário de Eleanor, que detalhavam os passos do ritual. Emma e Daniel, apesar do medo, ajudaram a manter o foco, entendendo que este era o momento crucial para a família. À medida que o ritual avançava, a temperatura da sala caiu drasticamente. Os espelhos começaram a vibrar e imagens distorcidas surgiram nas superfícies refletoras. A figura de Eleanor apareceu, seu rosto cheio de tristeza e desespero. Ela começou a falar, contando a história de sua morte trágica. Acusada injustamente de assassinato, Eleanor foi executada sem provas, e sua alma jamais encontrou descanso. Eleanor revelou que os espelhos da casa eram mais do que simples reflexos. Eles eram prisões para sua alma e a de outros que foram injustamente condenados. Ela explicou que o ritual de purificação poderia libertar esses espíritos, mas exigiria uma entrega completa e a revelação da verdade sobre sua morte. Em um momento de desespero, a casa começou a tremer. Os espelhos se quebraram espontaneamente, espalhando estilhaços pelo chão. A família, aterrorizada, tentou escapar, mas as portas se fecharam violentamente. Foi então que Eleanor, em sua forma espectral, confrontou-os diretamente, implorando por justiça e reconhecimento de sua inocência. Lucas, com o coração pesado, percebeu que para completar o ritual, ele precisava assumir a responsabilidade pelo passado da família Blackwood. Ele admitiu diante de Eleanor e dos espíritos presos que sua família havia, de fato, sido envolvida em circunstâncias que levaram à injustiça de Eleanor. Prometendo revelar a verdade e limpar o nome da família, Lucas continuou com o ritual, agora com um propósito renovado. Nesse instante, uma luz intensa envolveu a sala e uma sensação de alívio tomou conta do ambiente.
Os espelhos se recomporam magicamente, e a presença de Eleanor desapareceu, deixando a família exausta, mas aliviada. O clima pesado que pairava sobre a casa foi substituído por uma tranquilidade inesperada. Após o ritual, a família Blackwood começou a investigar mais a fundo os arquivos históricos e os documentos da família. Eles descobriram evidências que provaram a inocência de Eleanor, incluindo registros que mostravam sua contribuição significativa para a comunidade e depoimentos que contrapunham as acusações que levaram à sua execução. Lucas decidiu se reunir com historiadores locais e autoridades para apresentar as novas provas. A verdade sobre a morte de Eleanor veio à tona, revelando uma trama de inveja e manipulação que havia manchado o nome da família por décadas. A descoberta trouxe não apenas alívio, mas também um novo senso de propósito para a família Blackwood. Com a verdade revelada e a casa finalmente livre das presenças perturbadoras, a família Blackwood transformou a Casa dos Espelhos em um museu dedicado à memória de Eleanor e à história da família. A mansão foi cuidadosamente restaurada, preservando seus elementos arquitetônicos originais e os espelhos que haviam desempenhado um papel tão crucial nos eventos sobrenaturais. O museu tornou-se um ponto turístico popular, atraindo visitantes interessados em sua história fascinante e na beleza misteriosa da casa. Guias especializados narravam a história de Eleanor Blackwood, compartilhando os eventos que levaram à sua morte e à subsequente purificação da casa. Apesar das transformações positivas, alguns moradores ainda relatavam ver reflexos inexplicáveis e ouvir sussurros na Casa dos Espelhos. Esses relatos levantavam questões sobre se todos os segredos da casa haviam sido realmente revelados ou se ainda havia mistérios ocultos esperando para serem descobertos. Anos depois, a Casa dos Espelhos permanece como um símbolo de redenção e da importância de enfrentar o passado para encontrar a paz. A história de Eleanor Blackwood tornou-se uma lenda local, inspirando livros, filmes e até mesmo peças de teatro que exploram os temas de justiça, vingança e a eterna luta entre o bem e o mal. A família Blackwood, agora respeitada e admirada, continuou a manter o legado de sua antepassada, garantindo que a verdade jamais fosse esquecida. Eles organizaram eventos comunitários e exposições que destacavam a rica história de Ravenswood e a contribuição de Eleanor para a cidade. Contudo, a Casa dos Espelhos ainda guarda segredos que nem mesmo a família conseguiu desvendar completamente. Alguns acreditam que os espelhos ainda são portais para outras dimensões, enquanto outros afirmam que espíritos antigos ainda vagueiam pelos corredores, aguardando a revelação de verdades ocultas. Capítulo 11. Novos mistérios e continuação do horror. Embora a família Blackwood tenha conseguido trazer paz à mansão e honrar a memória de Eleanor, novos mistérios começaram a emergir. Durante uma das restaurações recentes, os trabalhadores descobriram um porão escondido sob a casa, acessível apenas através de uma passagem secreta atrás de um dos espelhos principais. Dentro do porão, encontraram símbolos antigos gravados nas paredes e um altar coberto de poeira. Entre os artefatos, havia um diário que não havia sido registrado nos documentos anteriores. Este diário pertencia a um antepassado distante da família Blackwood, que mencionava rituais e práticas esotéricas envolvendo os espelhos da casa. As descobertas no porão levantaram novas perguntas sobre as verdadeiras intenções da família Blackwood no passado e sobre o que realmente aconteceu na Casa dos Espelhos. A família, agora ciente de que sua herança pode ser mais complexa e sombria do que imaginavam, enfrentou a difícil decisão de explorar mais a fundo os segredos do porão ou manter o passado enterrado para sempre. Ignorando os avisos e movidos pela curiosidade, Lucas e Helena decidiram investigar o porão. Ao descer, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada e opressiva. Os símbolos nas paredes começaram a brilhar com uma luz sinistra, e uma presença maligna parecia observar cada movimento deles. Enquanto exploravam o espaço, uma força invisível começou a interferir, derrubando objetos e fazendo com que os espelhos do porão refletissem cenas de horror e violência. De repente, a figura de Eleanor reapareceu, mas desta vez, sua presença era diferente, mais agressiva e cheia de raiva. Ela revelou que os espelhos não apenas prendiam almas, mas também alimentavam um mal antigo que buscava retornar ao mundo físico.
O diário recém-descoberto continha instruções para manter o mal contido, mas algo deu errado, permitindo que a entidade começasse a se libertar. A família percebeu que o ritual de purificação anterior havia apenas sido uma medida temporária e que uma intervenção mais profunda era necessária para selar definitivamente a entidade maligna ligada aos espelhos. Determinados a salvar a si mesmos e a comunidade de Ravenswood, Lucas, Helena, Emma e Daniel prepararam-se para enfrentar a entidade maléfica. Eles reuniram todos os conhecimentos adquiridos dos diários antigos, do médium e das tradições familiares, criando um novo ritual mais poderoso e complexo. Na noite escolhida, eles voltaram ao porão, onde os símbolos agora brilhavam intensamente e os espelhos vibravam com energia oscura. Com coragem e união, a família iniciou o ritual, recitando encantamentos e utilizando os artefatos encontrados anteriormente. A batalha entre a luz e as trevas atingiu seu ápice quando a entidade tentou impedir o ritual, manifestando-se de maneira aterrorizante. A casa tremeu, os espelhos se racharam e uma força poderosa ameaçava consumir tudo ao seu redor. Porém, a determinação da família, combinada com a força dos rituais ancestrais, começou a enfraquecer a presença maligna. Finalmente, com um grito ensurdecedor, a entidade foi selada novamente e os espelhos se acalmaram, refletindo apenas a luz serena da lua que entrava pelas janelas. A Casa dos Espelhos, agora livre da influência do mal, voltou a ser um símbolo de esperança e redenção. Com a vitória sobre a entidade maligna, a família Blackwood consolidou seu legado como guardiões da mansão. Eles implementaram medidas de proteção e continuaram a preservar a história de Eleanor e dos segredos da casa, garantindo que tais horrores nunca mais se repetissem. A comunidade de Ravenswood respirou aliviada, e a Casa dos Espelhos tornou-se não apenas uma atração turística, mas também um local de respeito e contemplação. Eventos educacionais e culturais foram organizados para compartilhar a história da família e os ensinamentos sobre a importância de enfrentar e resolver os traumas do passado. Emma e Daniel, agora adolescentes mais maduros, aprenderam a valorizar a importância da verdade e da união familiar. Eles continuaram a ajudar na gestão do museu, contribuindo para a preservação da herança familiar e da paz recém-estabelecida na mansão. Anos depois, a história da Casa dos Espelhos continua a ser contada, não apenas como uma narrativa de terror, mas também como um testemunho de resiliência e redenção. A mansão tornou-se um símbolo de como enfrentar o passado, reconhecer erros e buscar a verdade pode transformar o medo em força. A família Blackwood, agora mais unida do que nunca, mantém viva a memória de Eleanor e dos espíritos que foram libertados. Eles organizam tours noturnos especiais para aqueles que desejam experimentar a beleza e o mistério da casa, sempre com uma abordagem respeitosa e informativa sobre os eventos que moldaram sua história. Contudo, mesmo com todo o conhecimento e preparação, a Casa dos Espelhos ainda guarda uma aura de mistério. Alguns visitantes relatam sentir uma presença suave e benevolente, enquanto outros afirmam ter visto reflexos fugazes de figuras desconhecidas. Esses relatos alimentam a crença de que, embora a entidade maligna tenha sido selada, a essência da história de Ravenswood e os ensinamentos de Eleanor continuam a influenciar a mansão de maneiras sutis e inexplicáveis. A história da Casa dos Espelhos nos lembra que nem tudo pode ser explicado pela lógica e que há mistérios que permanecem além do nosso entendimento. É um lembrete de que devemos buscar a verdade, mesmo quando confrontados com o inexplicável, e que a união e a coragem podem superar até mesmo os horrores mais profundos. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais narrativas de arrepiar. Deixe nos comentários o que você acha que realmente aconteceu na Casa dos Espelhos e se já teve alguma experiência semelhante. Obrigado por assistir e até a próxima.